Fala galera, aqui é o professor Caju. Vamos para mais uma aula sobre como resolver questões discursivas de matemática. Estamos com a prova da FUVEST 2022, tá? Segunda fase. E vamos para a questão 4 de matemática, que é ela, M4. Bom, adianto que essa é uma questão que eu não vi uma maneira de você escrever uma resolução como eu gostaria, nesse espaço, né? Lembrando que eu estou fazendo dentro do espaço. Se você imprimir essa folha em PDF, esse PDF, vai ficar o tamanho certinho, ou muito próximo do tamanho que você tem no dia da prova, que é o foco dessas aulas. Mostrar como que você não só resolve a questão, mas consegue escrever uma justificativa, nesse caso vai ser minimamente aceitável, porque não vai ser longe do que eu gostaria, porque espaço para mim foi muito pouco para essa questão. Para como redigir a resolução também, naquele espaço. Então eu vou usar essa região aqui como rascunho, né, toda essa parte aqui. Vou ter que apagar e colocar de novo, tá? Como se fosse você fazendo a prova. Então eu vou explicar a resolução, o que eu achar que é necessário. Aqui vale muito a pena você escrever a lápis, tá? Porque eu mesmo, talvez eu tenha que apagar e consertar alguma coisa que eu ainda não enxerguei 100% aqui. Qual ficaria o melhor jeito de tentar explicar razoavelmente aqui. Como eu falei, não vou conseguir colocar nesse espaço a explicação que eu gostaria que fosse escrita, mínima para um examinador. Porque como envolve geometria, normalmente quando você vai resolver uma questão de geometria e você acrescenta um traço, aqui eu vou ter que acrescentar mais de um, você escreve, cria o ponto. Uma maneira seria redesenhar tudo isso aqui e aqui, mas não acho viável, apesar de além de ocupar um espaço bem grande, ou se você fizer pequenininho não vai ajudar em muita coisa. Vai dar trabalho demais redesenhar essa figura aqui. Então eu vou usar essa figura como se o corretor tivesse acesso. Ele tem, né? Enquanto está corrigindo. Você tem que se colocar no lugar do corretor. Essa é a principal ideia quando você está fazendo uma questão discursiva. Porque o que você escreve é o que ele vai ler e isso pode contar alguns décimos a mais ou a menos, tá? Então vamos lá. A gente vai discutindo mais sobre isso durante a resolução. Uma pirâmide, então ele dá a informação de que é uma pirâmide P. Tem base quadrada, então essa base aqui é um quadrado, A0, B0, tá vendo que ele descreve? Ele diz quais são os vértices do quadrado. Tudo isso teria que ser dito com um certo detalhe na resolução, mas não vai caber. Então vou ter que escolher. Então tem a base quadrada A0, B0, C0 e D0, tá aqui, ó, A0, B0, C0, D0. Vamos fazer aqui, ó. Eu vou ter que rabiscar e apagar várias vezes mesmo. Aqui. Aqui. Parece um quadrado? Não, professor, isso aqui está parecendo um losango, um paralelogramo, porque está em perspectiva, tá? Senão, se eu fizer de frente isso aqui, vários traços não iam ficar visíveis. Então, você faz ele inclinado, como se estivesse olhando de perspectiva, para que consiga ver os traços necessários aqui. Mas isso aqui você tem que entender que é um quadrado, portanto, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Todos os ângulos são o quê? De 90 graus. Beleza? Os quatro ângulos aqui são de 90 graus e por aí vai. Continuando. De lado medindo 1, o m. O que é o m? Unidade de medida. É uma unidade genérica. Em vez de dizer centímetro, metro, é uma unidade de medida. É o padrão de medida aí da questão. O m. Esse lado aqui, esse medem todo 1. Tá? Nessa unidade de medida aqui. Apoiada em um plano π. Tá aqui, ele já é o plano, então essa pirâmide está sobre é o piso dela, né? A plataforma onde ela está, π, é um plano, está toda sobre o mesmo plano. Tá aqui, π. E quatro faces, então a pirâmide P tem base quadrada e tem quatro faces
que são triângulos equiláteros. Opa, outra informação legal. Se são triângulos equiláteros, então esse aqui, por exemplo, ó, essa face aqui, é um triângulo equilátero. Ou seja, se aqui mede 1, isso aqui mede 1, esse aqui mede 1, né? Esse aqui, ó, é outra face. E aí vai medir 1, porque o triângulo equilátero, os três lados são iguais, né? Aqui eu teria uma outra face, ó, essa aqui. E lá atrás uma quarta face, voltada para lá. Tá aí, nossa pirâmide. Todos esses traços vermelhos que eu fiz tem medida 1 UM. Ligando a base, então tem 4 faces que são triângulos equiláteros que estão ligando a base ao ápice, é 0. O ápice é o ponto mais alto aqui, ó. É 0 de P. Ligando a base ao ápice é 0 de P. P é a pirâmide. Tudo bem? Faz bem com calma aqui. Claro que um dia dá para você fazer mais rápido. É que aqui eu tenho que se aprender direitinho. Os 16 pontos, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, vamos ver que pontos é esse? Os pontos são esses. Agora eu vou apagar aqui, ó. Vamos ver esses pontos aqui. A1, A2, A3, A1, A2, A3, B1, B2, B3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, lá atrás, ó, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D1, D2, D3, E1, E2, E3 e E4, E1, E2, E3 e E4, indicados na figura, dividem cada aresta da pirâmide em 3 segmentos de igual medida. Isso significa o quê? Essa aresta aqui, por exemplo. Tá vendo? Essa aresta aqui. Tá vendo os pontos aqui? Não tá vendo direito o que eu passei. Eles dividem essa aresta que mede 1. Lembra que todas que eu pintei inicialmente mede 1? Em 3 de medida o quê? 1 sobre 3. 1 sobre 3 o quê? O M. Não vou ficar escrevendo o M toda hora, só nas respostas finais. Tá? Aqui, ó, então divide em 3. Observe que aqui também tem os 3, aqui tem pontos, ó, então aqui ele vai medir 1/3, 1/3, 1/3. Tá vendo? Todas essas arestas, as 4 arestas aqui que formam as faces laterais, mais essas arestas que estão no chão aqui, todas ficam divididinhas em 3 pedaços de 1/3, tá? De 1/3 de UM, tá? Pronto, tá o primeiro parágrafo. Agora vamos ao segundo. Tem a imagem. Um novo sólido, agora esse sólido se chama S, né? Porque a pirâmide tem o nome de P. Um novo sólido S em destaque na figura, ou seja, essa parte lilás, é produzido subtraindo-se de P, ou seja, retirando-se da pirâmide, as 5 pirâmides, A0, A1, A2, A3, vamos lá. Bastante calma, isso aqui é segunda fase, né? Não é brincadeira não. A0, A1, A2, A3, ó, A0, A1, A2, A3 é uma pirâmide, ó. Só que não é uma pirâmide de base quadrada, é uma pirâmide de base triangular. Tá enxergando ela aqui? B0, B1, B2, B3, ó, aqui, ó, B0, B1, B2, B3. Aqui, ó, é outra pirâmide aqui. É aqui que faltou fazer aqui, né? A borracha tá grande. Tá. E por aí vai, ó. C0, C1, C2, C3 vai ser a mais difícil de ver, que é essa aqui atrás. Ela tá lá atrás, ó. Tá vendo? E o D0, D1, D2, D3. Essa aqui.
tem aí as pirâmides, né? Só que são todas idênticas, né? Porque pode ver que foi tudo fatiado de forma simétrica. Essa figura, ela é simétrica estilo. Se você virar, olhar de qualquer um desses pontos, o A0, olhar pelo ângulo do B0, C0, dá exatamente a mesma imagem que a gente vai conseguir ver. Não tem por que um ser diferente do outro. Ela foi construída com um quadrado, que tem 4 lados iguais, com triângulos equiláteros, são todos idênticos, né? E todos com lados iguais a da base do quadrado. Então, todos os 4 triângulos são iguaizinhos, esses triângulos equiláteros são iguais entre si. Então, ela é toda simétrica, isso vai ajudar muita gente. E tem essa última pirâmide aqui, ó. É 0, é 1, é a única que tem a base realmente quadrada. É 0, é 1, é 2, é 3, é 4. Que ela. Então, isso tudo tem que visualizar enquanto vai, não você ficar riscando que nem eu fiz aqui. Tá vendo? Então, basicamente, se você olhar essa figura S aqui, ela é obtida pegando a pirâmide e subtraindo a pirâmide grandona, essas outras 4 pirâmides. 4 iguaizinhas com base triangular, tetraedro. Tetraedro teria que ser as bases do mesmo tamanho. Equilátero, não é bem um tetraedro. Então, o seu tetraedro tem que ter todas as arestas do mesmo tamanho, aqui não é o caso. Mas tem 4 pirâmides aqui em volta. E aqui tem uma outra pirâmide, essas 4 são idênticas entre si. Essa aqui é diferente, mas ela é semelhante à pirâmide grande, porque ela foi fatiada, ó, paralelo, a base dela, ó, paralelo à base da grandona. Então, ela, na minha opinião, é mais fácil de calcular o volume. A gente vai chegar lá. Aí vamos começar pelo começo, né? Que ele começa, as questões da FUVEST começam ladeirinha pequena, depois ela vai virando uma montanha russa, né? Ou uma ladeira superinha, vai ficando mais difícil os itens. Então vamos começar a garantir nossos primeiros pontinhos com a letra A. O perímetro da face de S que se apoia em π. Vamos já olhar isso aqui. Vamos olhar essa, vamos apagar aqui, ó. Tem que ficar apagando, tá? Vamos estar no vídeo aqui gravado. O perímetro da face de S que se apoia em π. Aí parece que o vermelho fica melhor, né? A face de S que se apoia em π, serve que é essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? É a face da S, que é a roxa, que está apoiada no plano π. Ele quer o perímetro. O perímetro é a soma dos seus lados, certo? Se apoia em π, cujos vértices são, olha, dá direitinho. É o jeito ideal de explicar, dando os números das coisas. A1, A3, B1, B3, C1, C3, D1, D3. É a primeira coisa que ele pede. Determine o perímetro. Tá. Vamos pensar. Esses aqui, ó. Esse. Eu sei que é 1 sobre 3, porque era 1 dividido 3 partes iguais. Esse aqui, ó. Eu sei que é 1 sobre 3. Também, porque é 1/3 desse lado aqui. Esse eu não sei ainda. Esse aqui é 1 sobre 3, que está sobre a aresta, está lá atrás. E esse aqui é 1 sobre 3 também, que está aqui, é 1/3 dessa aqui, A0, D0. Até aí, beleza. Eu não preciso ficar explicando, nem cabe, nem pensar em explicar como é dividido em 3 partes, então D3A1 vale 1/3, como é. Não cabe, tá? Eu já vou ter que escrever aqui a conta direto, mas aqui é a parte mais cegada, não tem problema, porque era mais fácil. Então o examinador, o corretor, sabe o caminho e só quer saber se você enxergou. Agora, e essas 4 outras arestas aqui? Aí você tem que olhar para esse triângulo. Vou pegar de um deles, que as 4 são iguais, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo esse triângulo aqui? Não ficou bom não. Aqui. Tá vendo? Ele é um triângulo qualquer, né? É um triângulo especial. É 90 graus, como eu mostrei, porque essa base aqui é um quadrado, então esses 4 vértices aqui são 90 graus, né? São retos, são ângulos retos. E aqui mede 1 sobre 3, e aqui mede 1 sobre 3. Então eu posso fazer aqui por Pitágoras, né? Chamar isso aqui de x, e fazer o Pitágoras. Eu vou fazer no rascunho. Professor, eu podia perceber que isso aqui é a diagonal de um quadrado de lado num terço, prolongando aqui? Pode. Quem estiver esperto, eu vou fazer aqui por didática, por Pitágoras, que é mais fácil de enxergar. Então fica 1/3 ao quadrado
mais. Mas quem já está ligado que isso é uma diagonal sabe que é L raiz de 2 seria 1/3 raiz de 2 e acabou. Né? Vai fazer pitar, você faz aqui no rascunho, ó. Dá 1/3 ao quadrado é 1/9. 1/3 ao quadrado é 1/9. Então é 2 vezes 1/9. Né? 1/9 mais 1/9 é 2 vezes 1/9. Tira a raiz dos dois lados e vai ter que x seria mais ou menos, né? Mas lado negativo não faz sentido aqui, não convém. Então fica a raiz de 2 em cima e a raiz de 9 embaixo, que é 3. Tá? Agora, o que você vai pôr na resolução? Vamos fazer logo a letra A. Você vai colocar assim, ó, perímetro. Tem alguns que chamam de 2P, porque P é a letra geralmente para ser em perímetro. Eu não gosto, porque esse 2 fica aqui coçando para passar dividindo, né? E P às vezes confunde com a palavra perímetro. Eu gosto de colocar assim, ó, eu escolho a letra P, eu gosto de colocar PR de perímetro, assim. PR. E eu já vou colocar a equação direto, tá? São 4 vezes 1/3, né? 4 vezes um lado de 1 sobre 3, mais 4 lados que medem o x, que é raiz de 2 sobre 3. Mais 4 vezes raiz de 2 sobre 3. Pé. Aí vai dar 4 sobre 3 mais 4 raiz de 2 sobre 3. Como os dois são sobre 3, né, já fica o meu denominador. Não precisa ficar dando detalhes à operação. Já pode... Ah, por isso eu coloquei 4 vezes 1 mais raiz de 2 sobre 3. Fique à vontade. Pode também. Eu vou deixar assim. Tá? Tá. Aqui só pode ter caneta azul, né? Então vou fazer só de azul. Pronto, letra A. Ganhamos nossos pontinhos aí já. Agora começa a encrencar. Essa aqui já começa a encrencar na letra B, bastante. O volume de S é o que ele pede no item B. Aqui complica bem. Por quê? O plano não é difícil de entender. É pegar o volume da pirâmide total, a pirâmide P, e subtrair essas 4 pirâmidezinhas. Ah, é só isso, professor? É. A questão é, o volume desse aqui não é difícil de achar por semelhança, mas o volume da pirâmide grande, apesar de ter já a área da base, que é um quadrado que não tem altura, a altura não é trivial de achar. Mas dá, vamos chegar lá. E o volume dessas piramidezinhas, basta achar uma, que as 4 são idênticas, pelo menos isso. Mas não é fácil de achar, porque não dá para olhar com certeza qual é o ângulo que essa parede aqui, essas paredes da superfície S fazem com o plano P. Tá? Então, eu não posso afirmar que é 90 graus. Por exemplo, apesar de aqui parecer até, não posso falar que é 90 graus. Não tem nada, a não ser que eu demonstre isso. Sinceramente eu nem sei como demonstrar, não fui atrás e não consegui pensar no jeito assim de como demonstrar qual o ângulo, deduzir, determinar qual é o ângulo que ele faz que essa parede faz com o plano. Então, vamos por partes. Primeiro vamos achar o volume da pirâmide grande. Eu já tenho a área da base, que é um quadrado de lado 1, tranquilo. Vamos apagar isso aqui. Esse x aqui, raiz de 2 sobre 3, vamos guardar. Eu gosto de fazer isso, ó. Eu apago, mas eu deixo guardado aqui a informação. Vou colocar assim, ó, A1 a 3 é igual a raiz de 2 sobre 3. Deixa aqui no cantinho, no rascunho, que era a informação principal ali do cálculo que a gente fez, né? Aí eu lembro que são os outros 4. Aí agora vamos começar a letra B. Aqui a grande sacada é semelhança de triângulos, tá? É um jeito que eu vi de chegar na solução. Eu vou pegar, eu preciso para achar o volume da pirâmide grande, tá? V de P. Qual o volume de uma pirâmide? É 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base é sossegado, é um quadrado de lado 1, então fica 1 ao quadrado. Aqui, ó, faltou um detalhe. Aqui é o M. Deixa eu corrigir aqui também. Senão está errado, foi mal, falha minha aqui. O M, tá? A unidade de medida é importante. Tá? É um M mesmo, porque esse aqui é o perímetro, é uma grandeza linear. Se fosse a área, seria o M ao quadrado. Se for o volume, é o M ao cubo, né? Unidade de medida.
Aqui é comprimento, é o M. Só que aí vem a altura. Vou colocar até Hzão, porque é uma pirâmide grande, chama de Hzão. Cadê o Hzão? Ele está aqui, ó. Vou projetar o E0. Como ela é toda simétrica, essa projeção aqui vai cair no centro dessa figura central aqui. Vamos dizer que é aqui. E aí eu vou traçar essa diagonal. A grande sacada é traçar essa diagonal aqui, ó. Ela cruza o centro, então na verdade meu traço tinha que chegar até lá. Ela com certeza, como isso aqui é um quadrado, está passando pelo centro desse quadrado, que por sua vez é o centro desse octógono aqui, né? Foi construído a partir do quadrado. Então eu vou trazer aqui, ó. Aparecer mais um meio. Aqui, mais ou menos aqui, assim. Né? Está aqui o ponto central. Como isso aqui é simétrico, essa altura, a altura tem que fazer o quê? 90 graus com o plano. Tá? E agora, observe que eu vou traçar uma altura aqui dessa pirâmide em relação a essa base. Ó. Vou pegar essa base aqui. Tá vendo? Essa é a base dessa pirâmide aqui, a D0, D1, D2, D3. É similar, análogo para todas as outras. Vou fazer só para essa. E vou fazer a altura. Ela vai partir do D2 e vai descer aqui. Ela tem que ser paralela àquela altura ali. Aqui. O legal disso aqui é que não importa onde essa altura está caindo, até parece ó, que ela é perpendicular, mas não dá para provar. Independente se eu consigo, se isso aqui é perpendicular, se essa face, eu não estou dizendo que essa altura está realmente descendo, escorrendo por essa face, entende? A altura, eu estou garantindo que ela sai do D2 e chega nesse plano D0, D1, D3 fazendo 90 graus. Ponto. Em nenhum momento eu estou afirmando que ela escorre por essa face, que pode até parecer para você que escorre, mas não tem como provar. Mas independente se ela escorre ou não, a altura é essa. E para determinar o volume de uma pirâmide é base vezes altura sobre 3, ou 1/3 da área base vezes altura. Beleza, mas antes de continuar para a semelhança, aqui dei um spoiler, né? Eu ainda tenho que achar esse H aqui, ó, o Hzão. Antes de fazer a semelhança aqui. E para achar esse Hzão, eu vou fazer o seguinte, ó, esse lado mede quanto? 1, né? Esse é o Hzão. E esse aqui? Isso aqui, observe que é a metade da diagonal do quadrado. Aqui é o centro do quadrado. Então, isso aqui tudo é a diagonal desse quadrado de base aqui, ó. O A0, B0, C0, D0, certo? Então, daqui até aqui é a metade da diagonal. A diagonal de um quadrado é o lado vezes raiz de 2. Então, diga, então é o lado, que é 1, lado quadrado, vezes raiz de 2, seria a diagonal. Só que como é a metade da diagonal, né? Estou pegando daqui até aqui só. Vai ser 1 vezes raiz de 2, que dá raiz de 2, sobre 2. Tá? Pronto. Então, esse Hzão eu vou achar para o Pitágoras. Você vai colocar isso na, talvez uma parte, né? Na resolução final, vamos ver, vamos calcular aqui. Hzão ao quadrado. Né? Pitágoras aqui nesse triângulo é 0. Esse ponto, eu teria que descrever esse ponto. Eu não vou, porque não vai caber eu ficar fazendo todos esses pontos. Eu teria que desenhar, né, para descrever ou descrever essa reta, traçando a altura. Eu acho que o melhor é simplesmente colocar a conta aqui, senão não vai caber tudo. Infelizmente, que o certo seria o quê? Traçando-se a altura do vértice E0 até a base da pirâmide, chegando ao ponto, sei lá, F, obtém-se o triângulo E0, F, D0, que é retângulo, portanto, por Pitágoras. Agora vai caber isso na resolução? Não, não vai. Vamos fazer a conta aqui primeiro. Se eu perceber que dá para caber um resumo desse texto, eu vou colocar h ao quadrado mais outro cateto ao quadrado, que é raiz de 2 sobre 2, igual a hipotenusa, que é 1 ao quadrado.
Aí aqui vai dar 1 ao quadrado é 1. Aqui vai dar 2 sobre 4, que está elevado ao quadrado, que é o mesmo que meio, que vai passar subtraindo. Então, h ao quadrado é meio. Tirando a raiz dos dois lados, você vai chegar em 1 sobre raiz de 2, ou melhor, raiz de 2 sobre 2. Tá? Raiz de 2 sobre 2 seria a altura. Será que eu trouxe aqui minha colinha? Seria bom. Onde que eu deixei minha colinha? Ah, tá ali. Raiz de 2 sobre 2. Tá? Essa é a altura. Essa altura. Tô vendo que aqui, ó, coincidentemente, esse triângulo aqui, ele é isósceles, né? Olha que legal. A metade da diagonal é igual ao tamanho da altura, porque isso aqui é raiz de 2 sobre 2, isso aqui também. É isso? É. Certinho. Então, isso aqui eu acho que vale a pena você colocar de alguma forma na resolução, que você deduziu o valor da altura da pirâmide. Vou colocar aqui B. E fechar aqui assim. Vamos lá. Sendo H a altura da pirâmide, como eu digo, é bom escrever. Eu prefiro escrever em letra de forma, fica menos complicado para o corretor entender sua letra, o que ajuda o corretor, e isso é bom. Sendo H a altura da pirâmide P, 2 pontos. Você vai colocar assim, ó, P, por Pitágoras, estou tirando 2 pontos, h ao quadrado, mais, você só indica quanto você fez, ó, mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, é igual a 1 ao quadrado. E aqui você já coloca, portanto, h... Vou fazer mais uma passagem, não vai fazer uma diferença. Mas contanto cabe em uma linha só, tá? Para ocupar o mínimo de espaço vertical possível. 1 menos meio, já vai entender, h ao quadrado. Portanto, h é igual a raiz de 2 sobre 2. Pronto. Primeira parte, achei essa altura. Aqui qual era o ideal? Colocar os pontos, né? Só que como eu falei, teria que descrever esse traço e vou marcar esse aqui também, esse ponto, e falar semelhantes triângulos E0, F D0 e D2. G não pode, né? G não tem um ponto já? Não, acho que não. Mas ele tem um G em algum lugar, eu acho. Bom, vou colocar G por enquanto. D2, G, D0 tem esse Q, seria o ideal. Só que você não pode simplesmente escrever F, porque o examinador não está vendo os seus traços aqui, né? Ele só olha para cá. Isso aqui não faz, isso aqui não, ele não pode olhar. Mesmo que ele tivesse acesso, ele não poderia olhar. Ele não tem, né? Fica só o cartão de resposta. O corretor recebe só isso aqui. Então, como você não vai ter como redesenhar tudo isso aqui na sua folha de resposta, não adianta ficar... Ou você teria que ficar descrevendo cada traço, que eu já tentei, é muito grande, vai ficar muito complicado caber tudo. Vou ter que resumir. Vou colocar assim, por semelhança de triângulos, né, que são esses dois aqui. Eu vou fazer meio no rascunho para você entender, né? Tem a parte para o corretor entender, que ele já meio que sabe a resolução, e você que ainda está aprendendo a entender. Então, esse triângulo aqui, ó, é 0FD0, ele é semelhante ao D2GD0. Os dois fazem 90 graus aqui, tá? Eu preciso de dois ângulos, né? O ângulo, e eu tenho... Como que eu poderia mostrar isso aqui, essa semelhança? Esse lado aqui, ó, é a altura e esse aqui é a altura. Então, eu tenho um triângulo dentro do outro e eu tenho uma linha paralela de um triângulo menor que está dentro com o maior. Isso sempre forma dois triângulos. Você conecta dois lados de um triângulo de tal forma que essa conexão fica paralela ao terceiro lado, você tem dois triângulos semelhantes. Ponto. Tá? Aqui ficou ainda faltando terminar o volume, já a gente termina. Então, agora eu vou chamar essa altura da pirâmide pequena de Hzinho. E vou fazer aqui, ó, o Hzinho que eu quero, né? O Hzinho já tenho. Vou fazer Hzinho, então está para Hzão, já que eles são semelhantes.
esse lado está para esse. Assim como, aí eu vou pegar esse aqui, ó. Como isso aqui divide em 3 partes iguais, ó, 1/3, 1/3, 1/3. Como eu fiz pequeno para o grande, essa aresta aqui da pirâmide pequena é 1/3. E ela é correspondente a essa aresta da pirâmide grande, que é 1, né? 1/3, 1/3, 1/3, é 1. E aí você vai chegar que Hzinho, passa o Hzão multiplicando, é Hzão vezes 1/3 ou Hzão sobre 3. Como Hzinho, como Hzão a gente já sabe que é raiz de 2 sobre 2, então vai ficar raiz de 2 sobre 3 vai dar raiz de 2 sobre 6. O que? O m. Aqui é o m também, gente. Ali eu pus o m na resolução. É importante. Não esquece, hein? Que nem eu tô esquecendo aqui às vezes. Beleza, então agora vamos colocar o Hzinho aqui, que é importante também. Vamos lá. Sendo Hzinho. Hzinho, claro que você não vai colocar de forma, né? Porque é uma variável. A altura. A medida. Vou colocar aqui, porque eu já vou dar a ideia de que eu sei que as 4 pirâmides são iguais. A medida das alturas das 4 pirâmides removidas de P, né, que é a pirâmide grande, vírgula, por semelhança de triângulos, coloca só isso, né? Não dá para explicar, mas não cabe, infelizmente. Dá para falar semelhança de triângulo tal, que o ideal seria semelhança de triângulo tal, 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 e o semelhança tal, tal, tal tem esse aqui, né? Mas daí eu teria que explicar esses pontos, enfim. Sendo H a medida das alturas das 4 pirâmides removidas de P, por semelhança tem-se que. E aí você vem aqui. Deixa eu começar aqui assim. Porque se eu vier por aqui, eu vou ter que fazer algo assim. O ideal seria aqui mesmo. Dúvida cruel. Tem-se que. Vamos fazer aqui. Qualquer coisa eu removo para lá. Como se faz? Faz de borracha, faz de lápis. Aí você apaga assim. Então você vai fazer isso aqui, ó, que você vê no rascunho antes. Hzinho está para Hzão. O examinador já sabe, o corretor já sabe que é Hzão que você escreveu ali. Assim como 1/3 está para 1. Para entender que qual foi, pelas medidas, ele vai entender que você seguiu pelo caminho certo. Você não colocou a resposta direta, Hzinho igual a tanto. Isso aqui vai dizer para ele, ó, ele pegou a semelhança correta. Vou ter que contar com isso. Multiplica cruzado, né? E você vai chegar que Hzinho é Hzão sobre 3. Já pode colocar direto, você colocar multiplicando cruzado. Não precisa ficar fazendo rabisco assim na resolução. O examinador sabe que é multiplicar cruzado. E aqui você coloca a resposta, né? Raiz de 2 sobre 2 sobre 3. Da raiz de 2 você coloca Hzinho raiz de 2 sobre 6, o M. Agora eu lembrei do M. Achei Hzinho. Achei Hzão. Achei Hzinho. Pronto, lembrando que eu tenho que achar o volume de S. Então agora eu vou ter que achar o volume da pirâmide. Vou fazer aqui. Acho que dá pra fazer aqui, ó, VP. Vamos colocar aqui, volume da pirâmide. Volume da pirâmide. Volume da pirâmide, VP, é igual a 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base é 1 e a altura, a Hzão já tem, raiz de 2 sobre 2. Então já tem aqui que o volume da pirâmide vai ser
né? Vou colocar aqui 1 ao quadrado, ficar bem claro a minha conta, né? O H não precisa explicar, já está aqui. Vai ficar a raiz de 2 sobre 6. Como aqui é volume, ó, é o m ao cubo. Pronto. É volume da pirâmide P. Vai caber tudo aqui. Mas eu tenho que reajeitar isso depois. Eu vou fazer aqui volumes, pirâmides, base. Chamar de Vzinho. São menorzinhas, né? É 1/3. Aí tem que fazer a área da base delas, né? Eu tenho a altura dela, mas não fiz a área da base. Você volta para o rascunho. Eu vou apagar isso aqui, ó. Que é raiz de 2 sobre 2, né? Sobre 2 o m. Guarda aqui as informações importantes no seu rascunho. E o Hzinho você coloca aqui. Melhor até guardar primeiro, depois apagar. O M. E aí apaga o resto aqui, ó. Fazendo isso seu rascunho. Certo? Então, como eu vou fazer a área da base dessa pirâmide? Acho que o mais fácil aqui, estão muito rabiscados, vou olhar essa aqui, ó. Aqui. 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 Que é 1/3. Aqui é 1/3. Isso aqui é um triângulo retângulo e eu tenho os dois catetos. Então eu tenho a área da base. É 1/3 vezes 1/3, 1/3 ao quadrado, sobre 2. Ou melhor, vezes 1/2. Então a área da base de cada dessas piramidezinhas dá 1/9 vezes 1/2, que dá 1/18. Como é a área da base, é o m ao quadrado. Tá? Então, eu não vou explicar essa conta aqui, não cabe. Eu ficar explicando, a base, sei o quê. Eu já vou colocar o valor. 1/18. Ou, eu posso colocar aqui, ó, 1/3 ao quadrado, só indicar a conta. Vezes 1/2, que é a área da base. Foi a conta que eu fiz ali. Já direto na equação do volume. Vezes a alturazinha. Aqui, vamos fazer o seguinte. Acho que vale a pena escrever a equação para mostrar que eu estou usando o Hzinho ali. Volume é igual à área da base vezes Hzinho, que vai ser 1/3. É 1/3 da área da base do Hzinho, perdão. 1/3 da área da base, que é 1/3 ao quadrado, vezes meio, que é Hzinho. Não. Vezes meio, que é cateto vezes cateto ao quadrado, sobre 2. Vezes Hzinho, que é raiz de 2 sobre 6. Isso aqui vai ficar... Aqui você coloca já a resposta direto. Mesmo que você faça a conta, você apaga e põe só a resposta direto. Não faz sentido ficar desenvolvendo essa conta. Não dá para cortar nada aqui. Aqui isso vai ficar raiz de 2, né? 1 ao quadrado é 1 vezes 1 vezes 1 vezes raiz de 2. E aqui vai ficar 9 vezes 3. Aqui é 9 vezes 3, 27. Vezes 2, 54. 54 vezes 6. Vamos fazer aqui. A gente apaga. 6 vezes 4, 24. Vão 2. 6 vezes 5, 30, 32. Da raiz de 2 sobre 324. O m ao cubo. Aqui. Ufa. Tá, agora a gente pode aplicar o plano inicial, né? Que é falar que o volume de S. Vamos fazer aqui assim, deixa eu ficar melhor aqui. Volume de S. 2 pontos. Chama de VS. Aqui está meio óbvio, não precisa ficar dizendo o nome da variável. Vai ser o VP, que é o volume total, subtraindo. Ah, falta a pirâmide do topo ainda. Ainda falta o volume do topo.
Nossa, não fiz cabeça aqui. Volume, pirâmide, topo. Cada vez mais compacto. Aqui eu já vou colocar assim, ó, por semelhança. Mas antes de colocar aqui, eu vou explicar para vocês, né? Para você eu tenho que ficar com mais detalhes, são alunos, estão aprendendo. Então, eu vou pegar isso aqui, trazer para cá, que a informação é importante. E aqui eu apago. O que eu vou fazer? Essa pirâmide aqui, ó, ela é, como eu fatiei ela paralelamente à base, ela é semelhante, é uma pirâmide semelhante à pirâmide total, a P. E eu tenho uma razão de semelhança. Como a aresta dela é 1/3 da aresta grande que vale 1, então a razão de semelhança dessa pirâmide pequena para a pirâmide total, o K, é 1/3. Significa que as grandezas lineares da pirâmide pequena, todas vão ser 1/3 das medidas das correspondentes à pirâmide grande. Portanto, a razão entre os volumes de P e dessa pirâmide que eu vou chamar de E, volume E, né, porque ela é do E0 e 4. A razão entre os volumes é 1/3 porque eu fiz a pequena para o grande, né? Senão seria 3 vezes maior. Então, VE, né, da pequena para o grande, por VP, vai ser K ao cubo. A razão ao cubo, que é 1/3 ao cubo, que é 1/27. 3 ao cubo é 27. Se você passar multiplicando o VP para lá, você vai chegar à conclusão que o VE é VP dividido por 27. Então eu não vou escrever tudo isso. Vou escrever só assim, ó. Volume pirâmide topo. Vou colocar aqui E por semelhança. Vou colocar só assim, VE igual a VP sobre 27. Visto que K, que é a razão de semelhança, é 1/3. Tá bom. Tá, agora finalmente eu vou achar o VS. Então, VS é volume da pirâmide, VP, menos 4 volumes desse pequenininho, que são as 4 pirâmides aqui em volta, né? Eu tenho que subir ao plano original agora. Mas você viu quanto que eu tive que fazer para chegar lá? Essa e essa. Menos 4 Vzinho. Tá? Menos a pirâmide do topo, que é o VE. Aí vai ficar VS, VP, que é raiz de 2, sobre 6, menos 4 vezes V, que é raiz de 2, sobre 324, menos VE, que é VP, que é raiz de 2 sobre 6, né? Sobre 27. Então fica 6, 27. Agora vem a parte legal de ser uma... Aqui é resumido. Eu não preciso fazer toda essa conta. Eu vou fazer aqui com vocês um rascunho, né? Vamos pegar aqui. Você faz lá no rascunho. Aqui está bom. Resolve ela aqui no rascunho. Vai ficar... Onde é esse 2 sobre 6 mesmo? Eu não simplifiquei até... É raiz de 2 sobre 6. Ah, na hora que a coisa não pegou raiz. Vai estar lá escrito, tá? Então vai ficar 6 vezes 27. 6 vezes 7, 42. Observe que 324, vamos facilitar a nossa vida. Acho que dá. Em 324 ele é 27 vezes 6 vezes 2. Né? Isso aqui, ó, é o 27 vezes 6 vezes 2. Ou seja, 6 vezes 27 vezes 2. Né? Então, observe que para eu fazer o MMC, basta pegar aqui ó, o 6
Aqui dá para simplificar, né? Esse 2 aqui, ó, vou cortar com esse 2, vai ficar aqui 2. Aí vai ficar igual. Melhor ainda. Então vai ficar raiz de 2 sobre 6. Ó, técnicazinha de conta, hein? Aqui vai ficar 2 raiz de 2 sobre 6 vezes 27. Menos raiz de 2 sobre 6 vezes 27. Aí essa parte aqui é fácil, ó. Vai dar raiz de 2 sobre 6 menos. É isso? O volume é raiz de 2 sobre 6, VP? Coincidiu com o Hzinho. É isso mesmo, né? Raiz de 2 sobre 6. Aí vai ficar menos 3 vezes. Porque menos 2 raiz de 2 menos raiz de 2 é menos 3 vezes raiz de 2. 6 vezes 27. E aí, vou multiplicar 27 em cima e embaixo aqui. Vai ficar 27 raiz de 2 menos 3 vezes raiz de 2 sobre 6 vezes 27. Que eu multipliquei 27 em cima e embaixo. Então aqui ficou 6 sobre 27, 6 sobre 27. E eu vou ficar com 24 vezes raiz de 2 sobre 6 vezes 27. 24 é divisível por 6, que vai dar 4. Né? Aí vai ficar 4 raiz de 2 sobre 27. 4 raiz de 2 sobre 27, o m ao cubo. O que eu vou fazer aqui? Colocar 4 raiz de 2 sobre 27, o m ao cubo. Ufa! Agora eu vou dar uma checadinha na minha colinha. Certinho. B finalizada. Agora a mágica, né? Vamos ver o que eu vou fazer para caber o C. O C, o item C, então o item B acabou, né? Vamos fazer aqui a separação. Eu tenho esse espaço aqui para o item C. Vou começar ele aqui. Tem esse Lzinho aqui, o invertido. Vamos lá. O item C, aqui eu vou pegar... Eu já tenho a resposta lá embaixo, né? Posso apagar isso aqui. O item C fala a distância entre A1 e E2. Aqui tinha que ter, apesar de ser menos, a quantidade de contas ser menor do que o B, a sacada era muito mais complicada. Tá? Por isso virou o item C esse aqui. Ele quer, vou apagar aqui, ó. Aqui. O volume de S, cadê? Foi o item B. Aqui já foi, aqui já foi. A distância entre A1 e E2. Aí você olha, isso aqui fica difícil em 3 dimensões ver. Olha só, o E2 está aqui e A1 está aqui. Se você conectar os dois, tem essa linha aqui, ó. Mas como que você vai achar essa linha? Você não consegue ver em que posição ela está. A sacada aqui era olhar de cima. Mas claro, você não vai pegar e redesenhar a figura e girar na hora da prova não dá. É fantástico, mas na hora da prova não dá. Então eu vou fazer esse esquema mais que você pode repetir numa prova, se cair algo assim. Para tentar enxergar uma relação, você tem que tentar desenhar de outros ângulos de visão para tentar achar se há alguma relação aqui entre onde se encaixa esse A1 e E2 aqui. O que eu vou fazer? Eu vou observar que essa aqui, ó, vai ser a base da pirâmide, tá? Da grande, da P. E essa base, eu vou projetar essa base aqui menorzinha, que é onde tem um E2, aqui. Como é semelhante, vai ficar um quadrado menor aqui dentro. Eu sei que está parecendo um retângulo, mas suponha que é um quadrado. Centralizado, preferência. Mais ou menos assim. E aqui vai ser a projeção do E0. A grande sacada é perceber que a projeção do E2, que seria algo aqui assim nessa figura, ó. De novo, isso aqui você não vai ter como explicar. Sim, né? Passar uma linha aqui paralela a essa aqui, a 0B0, ó.
Isso aqui é paralelo a 0, B0. E aí eu sei que a projeção vai cair ali. A ideia, para chamar isso aqui é o que eu quero, é o D. Só que como que eu acho essa medida e essa medida fazer Pitágoras? Aí olha de cima. Esse aqui seria a projeção do E0. Chamar de Ezinho 0. Aqui seria a projeção do E2, chamar de Ezinho 2. Tá? Aqui seria a projeção, por exemplo, do E1. E aqui é o A0. Ó. Aqui é o ponto A0, que está no chão. Que é essa ponta aqui, ó. Tá vendo? Onde estaria o A1? Agora é a grande sacada. Ó. Eu vou projetar isso aqui e aqui. E vou provar que o A1 cai aí. Eu não sei, não vou falar assim, oh, olha que o A1 cai aí. Não, vou mostrar para vocês. Olha só, vou ligar isso aqui, mas isso aqui eu não vou fazer para o examinador, não. Tá? Não cabe. Vou mostrar para vocês, para entender por que eu posso afirmar que aí, que esse ponto aqui é o A1. Tá vendo essa linha aqui? É a projeção, seria essa projeção, que liga aqui até o centro. O centro eu tinha feito, tá mais ou menos aqui, né? Bom, isso aqui é a vista de cima. Tinha um helicóptero vendo a pirâmide de cima. No chão, aqui é o chão da pirâmide. Liguei pelo chão, o A0 até o E0, que seria aqui. Observe que se eu projetar os três pontos que estão na aresta aqui, ó, o A0 já está aqui. O A2, o E1 aqui, a projeção, ela vai ter que dividir o quê? Esse caminho, já que ele divide essa aresta em três partes iguais, ele vai ter que dividir essa projeção em três partes iguais. Então aqui seria a projeção do A2, chamada de Azinho 2, e aqui a projeção do E1, chamada de Ezinho 1. E ele divide em três partezinhas iguais, não sei qual medida. Eu sei, não, a projeção não sei. Dá para calcular, mas não vou fazer. Não é importante aqui. Se eu jogar se eu projetar a projeção aqui no lateral, fizer aqui, ó, 90 graus, tem que cair aonde? Na metade desse lado. Certo? Vamos chamar esse lado de L, isso aqui vai ser L sobre 2. Não, vamos colocar 1 sobre 2, o lado vai de 1, né? Então essa medida aqui é metade de 1, essa aqui é metade de 1, porque eu peguei o E0, que está bem no centro da base, e projetei aqui, concordam? Beleza. Eu ainda não sei que ponto é esse, mas eu sei que esses pontos aqui, ó, tem que dividir essa metade em três partes iguais, porque ela divide a aresta em três partes iguais. Eu estou projetando, então tem que manter a razão de semelhança. Tá? Não faz sentido isso aqui não dividir em três partes iguais se ele divide essa aresta, que por sua vez divide então as projeções, e você projetando aqui na face, na aresta lateral, tem que dividir em três partes iguais, não tem por que não. Não são na mesma medida, mas divide esse pedaço em partes proporcionais. Então, esse ponto aqui vai estar exatamente a 2/3, tá vendo? De 1/2. 2/3 de 1/2 é 1/3. É uma medida de 1/3. Essa medida aqui, ela mede 1/3. E quem é que está a 1/3 de A0? Lembra que isso aqui dividiu em três partes iguais? É o A1. Então eu provei que se eu pegar isso aqui em linha reta, eu tenho o A1. Essa era a grande sacada. Era perceber que se eu ligar aqui, ó, isso aqui é linear. Ele conecta com a projeção retinho. E da mesma forma, acaba dividindo, ó, aqui divide em partes iguais. 1/3. E você tem que aqui é metade. Até aqui é metade, só que eu quero até aqui, ó, a projeção do E2, que seria, eu estou vendo esse segmento aqui, ó, até aqui. Seria daqui até aqui. Quanto é isso? Basta perceber, ó, isso aqui, ó, divide em partes iguais. Se eu continuar a projeção, ó, tem outra. Opa, ficou péssima essa última, hein? O que eu quero provar para vocês? Que aqui, esse comprimento, que é esse comprimento aqui, ó, é 2/3, né, ó. 1/3, 2/3, 3/3. Isso aqui vai dar exatamente 2/3 do comprimento. Ou seja, esse comprimento que vai daqui até aqui é 2/3 de 1. Que é 2/3 de UM, né? Portanto, já mostrei que aqui é 2/3. Vamos fazer até o fim por aqui, depois eu escolho como que eu coloco na resolução. Então aqui eu cheguei que vale 2/3. Aqui é o que eu quero. Falta essa altura. Mas observe que essa altura aqui, ó, como a razão em proporção é 1/3, ela é 1/3 da altura total.
né? Isso aqui é Hzão sobre 3. E observe que a partir daqui até aqui embaixo é exatamente essa medida, são paralelas. Só que aqui veio pela projeção desse vértice, aqui veio pelo centro. Mas essa medida é igual a essa. São paralelas, são duas como se fossem dois pilares da construção. Então, se aqui é 1/3 de H, sobra 2/3 de Hzão aqui. E Hzão eu tenho, cadê minhas anotações? Raiz de 2 sobre 2. Portanto, por Pitágoras, d ao quadrado, que é o que eu quero, é igual a 2/3 de H, ou melhor, 2/3 de raiz de 2 sobre 2. Tudo isso ao quadrado, mais esse aqui que é 2/3 ao quadrado. Aqui corre esse 2 com esse 2, vai ficar 2 nonos, mais 4 nonos, que vai dar 6 nonos, tirando a raiz dos dois lados, fica a raiz de 6 sobre 3. O m, né, que é a medida de comprimento. Pronto. Resolvi. Esse é o item C, raiz de 6 sobre 3. O que eu vou escrever? Dá para escrever tudo isso que eu falei lá? Não. O que eu acho que eu vou fazer? Eu vou colocar esse quadrado menor, só para mostrar de onde eu tirei as medidas. Para mostrar que eu tive essa cara da vista superior. De P. Tá? E aí, eu vou desenhar aqui, ó, menorzinho. Isso aqui dá para desenhar no dia da prova, né? Não é um desenho tão complicado que nem reproduzir aquela figura inteira. Só com a mesinha digitalizadora escorregando aqui nessa toalha. Peraí. É mais complicado. Vamos ver se eu consigo fixar ela aqui melhor. Vamos lá. Aqui. Tem que ser tudo de azul, né? Não tem jeito, não vai marcar muita coisa. E aí você vai fazer essa linha aqui. Só para... Olha, eu vi a visão de cima. E você coloca aqui os pontos, ó. A. Quem que é esse mesmo? É o A2, né? É o A1. A1. E aqui, para ficar mais claro, eu vou chamar de Ezinho 0. É feio colocar nome de ponto com letra minúscula. Eu vou chamar de E2 linha. Seria a projeção do E2. Para entender que é 2 linha. E vou escrever aqui, ó. Não posso fugir daqui. Tem que ser em azul. 2/3. Pronto. Tá? Aqui já vai entender que é 2/3 o M. Aí, você já coloca por Pitágoras. Você pode até desenhar o triângulo aqui, ó. Seria uma boa. Esse triângulo aqui. Aqui você coloca 2/3. Aqui você coloca o A. Esse aqui é o A2, né? Que é esse triângulo aqui. É o A1, E2. Para entender qual triângulo que está pegando. A1, E2. Aqui é D. E aqui você coloca 2/3 de Hzão. Aí ele vai entender que você enxergou. Aí você escreve a fórmula. D ao quadrado. E aí coloca 90 aqui. 2/3 ao quadrado. Mais 2/3. Aí você colocou de Hzão aqui, você vai substituir pelo Hzão que você tem aqui na própria resolução, né? Cadê? Raiz de 2 sobre 2. Tudo ao quadrado. Como aqui sobrou, acabou até sobrando espaço, só dá para fazer mais um passo. 4 nonos, mais, corta, corta. Não precisa colocar esse corta, corta aqui na resolução. Você sabe que isso aqui vai dar 2 nonos. Portanto, d ao quadrado é igual a 6 nonos. Portanto, d é igual a raiz de 6 sobre 3, o m. Aí 6 sobre 3, o m.
Eu pensei em desenhar esses triângulos aqui nas outras resoluções, só que não ficaria tão legal, eu acho. Que ficaria esses vários pontos sem nome aqui. Mas teria uma opção também, fica aí se você quiser. Mas daí ficaria muito apertado, Aqui já deu para desenhar melhor. Pronto, eu acho que essa resolução aqui dá para o examinador olhar e falar, ele sabe o que estava fazendo. É o ideal? Não, mas não dá para fazer o ideal nesse espaço. Né? Eu teria que explicar, ó, projetando E2 sobre o plano π, conectando com o ponto tal, aí você tem que dar o nome do ponto para o examinador ir olhando, seria o ideal, né? Resolução formal bonitinha. Mas aqui eu estou a supor que ele está olhando a figura, ele sabe qual é o caminho, só quer saber se eu fiz ou se eu copiei, ou se eu chutei, né? Então eu mostrei aqui minha linha de raciocínio. Bem etapas, né? Como se fosse trailer de um filme, não o filme inteiro, não cabe aqui. Mas essa é a ideia que você tem que ter no dia da prova, tá? É isso, galera. Fica longa porque isso aqui você tem que fazer em bem menos tempo do que essa aula, mas que eu tenho que explicar para vocês, explicar como coloca, então fica mais lento. Mas essa questão FUVEST segunda fase não é brincadeira, não era uma questão fácil de forma alguma. Ter essa sacada aqui não era fácil, gasta tempo mesmo, e às vezes você nem tem, e tem que pular para a próxima, tá? Mas agora vocês vão pensar nisso, pelo menos se cair algo semelhante aí. Né? E você viu que semelhança é muito usada em questões de geometria espacial e geometria plana. O FUVEST gosta, várias paulistas gostam, outras também, mas as paulistas realmente gostam de colocar semelhança triângulo nas suas provas, primeira e segunda fase. Então fiquem sempre caçando semelhança. Lembra que se você passar uma linha paralela a um lado ou passar um plano paralelo a um plano, você consegue figuras semelhantes, tá? Se você tiver dois ângulos correspondentes congruentes, de mesma medida, você tem um triângulo semelhante, é o que mais aparece. Lembre-se dessas coisas, que eu reviso tudo isso nas aulas das questões objetivas. E boa prova para vocês, tá? Espero que tenha ajudado e até a próxima resolução.